O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Como viver na esperança de uma vida melhor, agora e no futuro? Nós temos essa pergunta para que possamos meditar diante das Escrituras. Como viver na esperança de uma vida melhor, agora, em todo o presente e também no futuro. Paulo nos dá essas respostas, ou nós podemos encontrá-las, estudando o primeiro capítulo, ou melhor, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 20. Nós vamos destacar o versículo 19. O capítulo todo fala sobre a ressurreição de Cristo como fundamento da nossa ressurreição. Se nós passarmos pela morte física, o Senhor então fez a promessa de nos ressuscitar em Cristo Jesus. Então vejam bem, vamos levantar aqui algumas observações para a gente pensar e discutir. Primeira delas, as pessoas não são infelizes ou não têm esperança por causa dos problemas, por causa das tribulações, por causa das angústias, principalmente no momento em que vivemos por causa do novo coronavírus, não é? Não são essas coisas que tornam as pessoas infelizes ou a pessoa fica sem esperança. Segundo, as pessoas são infelizes e não têm esperança neste mundo porque elas limitam a sua vida terrena, se limitam a vida apenas na terra. Elas criam expectativas somente para o agora, para o presente, para a vida que vivem nessa terra. Não conseguem olhar além da morte. Por isso então que há sofrimento, que não há esperança para essas pessoas. O limitar a esperança somente a essa terra. Então é por isso que essas pessoas às vezes são infelizes, não têm esperança por causa dessas expectativas somente para a terra, para a vida que temos aqui na terra. Terceira observação, felicidade não é ausência de problemas, ausência dessas lutas, dessas dificuldades, dessas provações que nós temos diariamente e que nós teremos a vida toda enquanto aqui vivermos. Sempre haverá sofrimento, tribulação, provação e angústia por causa da entrada do pecado no mundo. Então, felicidade, ela resulta do nosso estado diante de Deus. Como que nós nos encontramos diante de Deus? Pecadores ou pessoas justificadas, regeneradas em Cristo Jesus, pela fé tão somente em Cristo, que morreu e pagou pelos nossos pecados. Então, felicidade não é a ausência dos problemas, das dores. É o resultado do nosso estado, como que nós nos encontramos diante de Deus, em paz, reconciliados com Deus. Então, vamos falar rapidamente de 3 pontos aqui que Paulo nos ensina nesse parágrafo aí, de 1 Coríntios 15, de 12 a 20, centrando o versículo 19. Primeira verdade, não limite a sua esperança apenas a esta vida. Não faça isso, não crie expectativas somente para essa terra. Paulo em Colossenses 3, de 1 a 4, nos chama que se nós formos ressuscitados com Cristo, nós devemos buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive e não as que são aqui da terra. Nós devemos desejar, pensar e buscar as coisas que são eternas, pensar naquilo que é eterno, não aquilo que é só do momento. Pessoas como Caim, Esaú, Saul e Judas concentraram somente na vida da terra, criaram expectativa para a vida terrena e foram frustrados, foram decepcionados e ainda tiveram um castigo eterno, uma condenação eterna. Salmo 15 fala de pessoas que são mentirosas, gananciosas, difamadores, caluniadores, soberbas, arrogantes, que criam expectativas somente para esse mundo e não pensam no futuro. 2 Timóteo 3, de 2 a 4, Paulo fala dos homens que têm mais prazer nas coisas do mundo, são mais amigos dos prazeres do mundo, da carne, do que amigo de Deus. Esses também criaram expectativas somente para a terra e serão destruídos, serão condenados eternamente. Então, não limite a sua vida apenas a carreiras, a sucesso, fama, diplomas, sucesso, e outras coisas mais que você pode concentrar nessa terra. Não são pecados, mas elas não podem ser primazia da nossa vida. Não é a fonte da nossa alegria, não é a fonte da nossa realização. A fonte de toda alegria nós encontramos no Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração.
Segunda verdade, ter a esperança, né, da ressurreição como promessa de Deus para as nossas vidas. Capítulo 15 de 1 Coríntios trata disso, fundamenta toda a nossa base de que nós seremos ressuscitados, mesmo passando pela morte física. Nós seremos ressuscitados, teremos um corpo glorificado, cheio de esperança, né? Um corpo que será transformado igual ou à semelhança do corpo de Jesus Cristo. Então, basicamente, você pode estudar 1 Coríntios 15, do versículo 50 a 58, que fala desse sepultar o corpo corruptível, esse corpo que nasceu em pecado, que adoece, que sofre, e será ressuscitado com um corpo glorificado, um corpo transformado. Uma vida reservada no novo céus e na nova terra. Deus tem uma promessa de uma vida nova depois da morte, né? Onde Ele nos ressuscitará, uma vida nova, ressurreta. Nós viveremos de uma forma incomparavelmente melhor do que todo o sofrimento que enfrentamos na terra. Paulo fala isso em Romanos 8, 18. Os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória do porvir. E é aí que nós encontramos então a nossa esperança de uma nova vida reservada no novo céu e na nova terra, onde seremos ressuscitados, o corpo e a alma estarão juntos e nós viveremos na eternidade com Deus, gozando, né, das bênçãos do Senhor. Homens que viveram, né, nessa esperança, dessa promessa. Jó perdeu tudo, perdeu a saúde, perdeu os bens materiais, perdeu os filhos, mas disse com a sua própria boca: eu sei que o meu Redentor vive e por certo Ele me ressuscitará. Então ele cria que ele habitaria nesse novo céu e nessa nova terra. Estevão, mesmo sendo morto, apedrejado, enquanto era morto, assassinado, ele clamou perdão e misericórdia para os seus ofensores. E 1 Pedro, primeiro capítulo, versículo 3 e 4, são textos consoladores. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança, sem mácula, sem pecado, sem mancha, sem contaminação, para vivermos eternamente diante do Senhor. Nós que somos guardados pelo poder de Deus, conforme o versículo 5 dessa primeira carta. Terceiro ponto, ter esperança de que gozaremos de bênçãos incomparáveis. Quais são essas bênçãos? Primeiro, nós teremos um corpo glorificado. Esse corpo nosso que adoece, que sofre, morre e vai ao pó, e quando Cristo voltar, Ele vai nos ressuscitar, nos ressuscitará com o corpo glorificado, unido ao nosso espírito, à nossa alma. E ali nós vamos viver eternamente diante do Senhor, com esse corpo totalmente transformado, incorruptível, santo, sem mancha e sem pecado. Segunda bênção, Deus se fará presente entre nós de forma visível na pessoa de Cristo, Apocalipse 21:3. Então nós estaremos face a face com Deus na pessoa de Cristo. Toda sorte de sofrimento será banido, da nossa vida, Apocalipse 21:4 e depois Apocalipse 21 até 22. Toda sorte de sofrimento, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós teremos a presença de Deus sem angústia, sem dor, sem sofrimento, sem tristeza, sem morte, sem pecado. Não haverá mais maldição. Estaremos então completamente perfeitos, completamente santos, vivendo esse novo céu, essa nova terra, na presença de Deus. Deus será a nossa luz e haverá constante louvor e adoração, conforme Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Quais são as aplicações agora para nós? Não limite a sua vida apenas a esta vida. Não crie expectativa e esperança somente para essa vida. Creia na ressurreição de Cristo como fundamento. Creia na sua ressurreição como fundamentada na ressurreição de Cristo. Você passará pela morte, nós passaremos pela morte um dia, mas seremos ressuscitados com base na ressurreição de Cristo. Terceira aplicação, lembre-se, os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória do porvir, não podem. Deus tem muito mais para nós, de bênçãos incomparáveis. Efésios, primeiro capítulo, versículo 3, você encontrará essa promessa de bênção. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos guarde, que continuemos firmes na esperança, na perseverança em Deus, centrados na palavra de Deus, como viver na esperança de uma vida melhor, de um mundo melhor. Então aplique isso para a sua vida, que Deus o abençoe, fique com Deus, amém.